Estamos no segundo bloco do Toda Mulher, falando sobre a lei que cria regras para assinaturas de contratos entre o setor público e organizações não governamentais. E no final do bloco anterior, eu pedi para a deputada começar respondendo a seguinte pergunta. A Amora defende que as organizações não governamentais são fundamentais para que o Estado brasileiro, chegue a algumas regiões e toque em alguns assuntos, em alguns pontos. A senhora concorda com essa afirmativa? Concordo. E bem antes de existir organização não governamental, esse termo, a gente já tinha associações, né, pelo Brasil inteiro, ligadas a igrejas ou não, que já faziam um trabalho social ou um trabalho de conscientização, de cidadania, até voluntariamente, sem recurso nenhum. Quando chega a democracia, tem a Constituição, a nova Constituição, e possibilita também esses convênios, né? Isso facilita mais os surgimentos de entidades e ampliação desse trabalho, né? Uma coisa é você passar por toda a burocracia de um governo, né? Outra coisa é você fazer convênios, e no caso aqui a nova modalidade chamamento público, né, ou fomento, para que essas entidades na ponta possam executar um trabalho que vá melhorar a vida das pessoas ali. Eu acho que é muito importante essa relação e vejo também que os governos não conseguem abraçar tudo. É muito importante a participação da sociedade civil. Exatamente, é uma forma da sociedade civil participar. Participação da mulher dentro desse contexto, já que a gente está no Toda Mulher. Sim, muitos desses serviços, dessas entidades, e muitas vezes até direção, né, dessas entidades, estão a cargo de mulheres. Porque as mulheres sempre foram as que, no dia a dia, estão olhando a realidade, né? Você vê, quem precisa mais da saúde é a mulher, né? Que leva, normalmente, nessa sociedade machista, recai sobre ela o dever de levar os filhos ao médico. Muitas vezes até os maridos, cutucam os maridos para irem procurar saúde. Quem é que precisa da educação, do serviço social, da água, né? Então, quem está no dia a dia são as mulheres. Daí as mulheres estarem mais preocupadas também com a resolução desses problemas e estarem mais envolvidas nas causas sociais, portanto, também nas organizações. Com esse marco, Amora, o que fica proibido? Bom, o que fica proibido agora, não é que é proibido, ele deixa de existir, é o conveniamento, não existe mais convênio com as organizações da sociedade civil. A ideia também de ter esse marco de que a organização não pode iniciar um convênio, como eu já falei no bloco anterior, ela começou agora, se registrou e já vai fazer convênio. E nós estamos na fase da regulamentação, a BONG, junto com a plataforma das organizações da sociedade civil, porque eu acho que é importante a gente pensar que essa lei ela foi aprovada, mas ela existiu na eleição anterior, um compromisso, uma carta aos candidatos e às candidatas que estavam se comprometendo com esta causa, se comprometendo em criar esse marco jurídico. Então, foi criado, lá pela Secretaria da Presidência, um GT de trabalho junto com a sociedade civil, com a plataforma das organizações da sociedade civil. Se trabalhou 2 anos, 3 anos. Bom, não foi possível sair por lá, mas não quer dizer que muito do que se construiu, já tínhamos um projeto no Senado tramitando, que foi da época da CPI, das ONGs e tudo, e a gente aproveitou e fomos lá trabalhar este projeto, dando uma melhorada nele. Ele ainda não é um sonho nosso, mas ele é um sonho real, é o que nós temos e nós vamos trabalhar. O Sincovo, que é uma pergunta, como ficam os novos contratos? Quem tem convênio hoje, como é que fica? Bom, quem tem convênio, organizações da sociedade civil,
Nós não estamos falando da relação de prefeitura nem de Estado com o governo federal. Sim. Nós estamos falando das organizações da sociedade civil. Quem tem convênio, até ele concluir, vai ser regido pela regra anterior. Claro que no aditivo, pode ser que já entre, se tiver um aditivo, pode ser que já entre novas possibilidades da nova lei. Agora, a partir de 1º de novembro, realmente fica proibido o convênio. E não é só o termo do convênio. A lei é extensa, a lei traz detalhes do que é uma organização da sociedade civil, o que é um gestor, o que é uma gestora, o que é um dirigente, o que é uma dirigente de uma organização da sociedade civil. E isso, então, já dá um ambiente, você sabe. Com certeza. Hoje era assim, antes era assim, não, mas é diretor, o presidente, é isso, aquilo outro. Então, acho que nosso país precisa, né? Que as questões fiquem mais... E o que é bom esclarecer também é que essa é uma regra que vale para o Brasil todo. Exato. Então, se a entidade vai fazer, se o governo federal vai fazer um chamamento público, é regido por essa lei. Sim. Mas se o Estado ou o município também vai fazer, também será regido por essa lei. Não vai ser assim, o federal vai ser chamamento público e o municipal pode fazer convênio. Essa lei vale para todo mundo. Exato. Né? O que pode acontecer, né, deputada, é do Estado ou o município querer criar sua regra, mas ele vai fazer em cima de quê? Sim. Em cima da nova lei, porque ele não pode... se diferenciar Exatamente. Mas também ele pode criar, inclusive, uma lei baseada nessa. E ainda tem algo que eu não falei, que é a criação do Conselho de Fomento. Também a lei traz para poder ter um espaço entre governo e sociedade civil, como já existe conselhos da mulher, conselho da saúde. Mas quem faria parte desse conselho? Como é que ele seria? Esse conselho, ele é paritário, ele é para ser um conselho exatamente para estar fomentando, discutindo os problemas que existem nessa área. Aí paritário seria governo, as entidades e usuários também, os beneficiários? Não. Mas algumas organizações, nós somos diversas, tem umas que representam, né, usuários. Mas tem uma questão aqui que eu não falei, assim, o que a gente ainda tem pela frente? Nós temos um novo projeto para ser aprovado, que é o projeto dos fundos públicos. Nesse projeto também nós estamos pensando na ideia de possibilitar que o cidadão, a cidadã, possa contribuir para a organização que ela achar que é interessante e ser abatido no imposto de renda. Isso é uma outra questão. Tem a questão das certificações. Hoje tem utilidade pública estadual, utilidade pública municipal, o SEBAS, que dá a filantropia, a OCIP. Nós queremos debater tudo isso e saber se não era melhor unificar. Será que é melhor ter tantos certificados? Porque quem tem o SEBAS hoje, que é a certificação da filantropia, tem a possibilidade, quer dizer, não paga o imposto da Previdência Social a parte da empresa, a parte da organização. Ela recolhe do seu trabalhador, da sua trabalhadora, mas a parte patronal, ela é isenta. Então, nós não somos contra ao SEBAS, mas nós achamos que outras organizações... Isso tem que ser discutido. O que é melhor? O que faz uma ter e outra não ter? Então, nós temos aí muita coisa pela frente. Outras mobilizações a serem feitas. A luta continua. Mas a luta continua, ela é assim mesmo. Agora, uma pergunta. Essa lei, por algum aspecto, ela dificulta a formação de ONGs? Não. É isso que é importante. A lei, ela não é uma intervenção do Estado nas organizações da sociedade civil. É uma lei que regula a contratualização, a relação ao fazer esse contrato, a relação da possibilidade de um fomento, a relação não sei se... Eu vou dizer, acabar com uma história do compadrio, do amigo que está lá no ministério. Então, o que nós queremos
é um país republicano. Quer dizer, as todo relações mundo é fiquem livre para criar a entidade que claro, quiser. Porque a Constituição Agora, garante. Para ter uma entidade, uma associação que queira fazer um contrato com o governo, tem que estar de acordo com as regras dessa lei e participar de um chamamento público. Isso. Tem umas questões que são muito miúdas, assim, que dá, por exemplo, a história até 600 mil. A prestação de conta, ela é algo rigoroso, muito rigoroso. Tem que ser. E tem que ser. Mas até 600 mil, a lei prevê uma prestação de conta em um tempo, até 90 dias para terminou o convênio, terminou o termo de colaboração, o termo de fomento, para prestar conta, e o gestor e a gestora também dizer se foi aprovado com ressalva, se precisa ser resolvido, porque não pode ficar de ad eterno. Ad eterno, e um dia você está com ficha suja, dirigente, porque prestou conta de 30 mil e nunca recebeu se está certo, se estava errado. Então, essas regras, e também tem nem todos os lugares você tem acesso a nota fiscal, a recibo. Às vezes você está desenvolvendo uma ação em lugares que, se você for pedir uma nota fiscal, vai te colocar para correr, né? Vai achar que você está desconfiando, ali não pode. Então... Pois é, como resolver isso? Não, então, essa prestação de conta, ela é mais simples. Aí entra em outras questões. A lei não entra nesse detalhamento. Mas quando você faz uma atividade, normalmente você tem lista de presença. A pessoa pode assinar se está recebendo o dinheiro do transporte. Tem outras formas de comprovar que nós estamos falando de poucos recursos. Nós não estamos falando de milhões de nota fiscal que não existe. Nós estamos falando de onde você, às vezes, está numa comunidade, você está em lugares distantes desse país e que, às vezes, é mais difícil. Então, encontra-se outras maneiras. Não é para burlar, é para provar, comprovar que aquela ação foi feita. A gente está no finalzinho do programa, Maria. Eu queria que você finalizasse falando um pouquinho sobre esse monitoramento da parceria. Não é só a prestação de contas. Não. Vai haver um monitoramento também. A lei também prevê este acompanhamento, este monitoramento por parte do governo à execução do projeto. E eu vou te falar uma coisa da minha experiência pessoal como gestora de uma organização feminista. É muito solitário o desenvolvimento de um projeto, quando você só consegue o recurso e é só vocês desenvolvendo e só nos procuram para saber da prestação de conta. O desenvolvimento, a ação, se está dando certo, os frutos, é muito solitário. Nós não queremos desenvolver projeto, nós queremos desenvolver projeto que o monitoramento não seja um monitoramento simplesmente se o dinheiro está sendo gasto da maneira que é para ser, mas trocar, poder avaliar e poder, inclusive... O resultado disso na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Então é isso, é mais um desafio, a BONG está nele, nós chamamos as organizações que não são associadas para se associar à BONG, venha para a BONG. Ok, muitíssimo obrigada, Mória, pela sua participação no programa. Mais uma vez, obrigada, deputada. O nosso programa está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.